Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós temos aqui o relato da instituição da ceia do Senhor, segundo a descrição de Mateus. E esse evangelista nos diz que a ceia foi instituída enquanto comiam, ou seja, no final da ceia de Páscoa, o que transformou aquele momento ali em algo certamente extraordinário, porque o que nós temos aqui é o elo entre os dois mandamentos. Jesus celebra ali com os seus discípulos tanto a festa do Antigo Testamento como a do Novo Testamento. Talvez nunca tenha existido um céu sobre a terra como ali naquela mesa. E de forma que esse é um momento assim extraordinário, espetacular, que Mateus está aqui descrevendo. É a passagem do Antigo para o Novo Testamento. Mas essa situação aqui, ela não era destinada a ser perpétua. E Mateus nos diz que Jesus começa a se despedir. Naquele momento ali, extremamente solene, em que o Messias fala da sua partida, ele transmite uma verdade que deve servir de encorajamento a todos nós. Naquele momento tão sublime, Jesus fala de algo que deve servir de esperança a todos nós que somos cristãos. Ele diz aí no verso 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Essa expressão, não beberei desse fruto da videira, ele está aqui se despedindo. Não beberei mais desse fruto da videira. Já bebi o necessário e estou de partida, e me alegro por estar de partida. Estarei retornando para o lugar de glória que supera todas as coisas desse mundo. E ali naquele contexto de despedida, Jesus garante aos seus discípulos, garante aos cristãos que haverá um reencontro, que haverá um momento em que ele novamente se encontrará com os seus discípulos. Ele diz: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que novamente o beberei, novamente beberei novo convosco no reino de meu Pai. Então é uma despedida, mas não é uma despedida eterna.
uma despedida onde não haverá um reencontro. Jesus fala das alegrias, das glórias do estado futuro, onde os santos tomarão parte na comunhão eterna com o Senhor. Jesus diz que ali o vinho será sempre novo, nunca insípido, nunca amargo como vinhos guardados. Ali o vinho nunca será enjoativo, desagradável, como ele se torna para aqueles que bebem demais. Beber vinho novo é um símbolo dessa reunião gloriosa, daquelas festividades intermináveis que os filhos de Deus certamente terão na vida do porvir. De forma que a ceia, ela não aponta apenas retrospectivamente para aquilo que Cristo fez por nós, mas ela também direciona o seu olhar prospectivamente para o que ainda haverá, para o que ainda acontecerá com todos aqueles por quem Cristo morreu. Quando ele diz que há de beber vinho novo, ele nos lembra que a ceia possui não apenas o sentido comemorativo de algo que se passou, mas ela também possui o sentido profético de algo que há de vir. Naquele grande momento, a comunhão do Éden, perdida, destruída pela queda, será restaurada. E haverá uma alegria ainda maior. Nesse momento que Jesus aqui promete, os que irão comer na presença de Deus serão pecadores perdoados, homens e mulheres confirmados em justiça, incapazes de pecar novamente. No fim dos tempos, Jesus está dizendo que o noivo celestial, ele irá presidir um banquete suntuoso, um banquete de casamento, e juntamente com a sua noiva, ele beberá um vinho novo no reino do seu Pai. De forma que a ceia do Senhor, ela possui então implicações escatológicas. A ceia é, segundo as Escrituras, o banquete dos últimos dias. O que este relato que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus nos mostra é que a ceia do Senhor, ela transcende ao tempo. Ela possui implicações passadas, presentes, que é o que nós celebramos hoje, e certamente futuras. A ceia, ela é ao mesmo tempo uma proclamação da morte sacrificial de Cristo, realizada por nós no passado, mas ela também é, no presente, uma reafirmação da constante proximidade de Cristo para com aquelas pessoas que Ele salvou, e ela é também um pronunciamento da esperança que nos aguarda no futuro, na forma, na glória que um dia nós iremos experimentar. De forma que a ceia do Senhor, ela é um testemunho vivo das três virtudes fundamentais da fé cristã, ou do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Através da ceia, nós enfatizamos, ou nós lembramos sempre da gloriosa salvação que nos é concedida por meio da fé. Através da ceia, nós expressamos o nosso amor pela comunidade, pelos irmãos,
um pelo outro, à medida que nós ceiamos juntos, à medida que nós refletimos sobre a unidade do corpo promovida pela ceia. Através da ceia, nós nos regozijamos na esperança do retorno de Cristo, que aqui cantamos hoje. Então nós encontramos nesse momento aqui as 3 virtudes da fé cristã, ou do cristianismo: fé, esperança e amor. Falando da ceia, lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo ele disse assim, que a igreja de Corinto ela deveria observar a ceia, e Paulo diz que eles deveriam anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar, presente, a morte do Senhor, passado, até que Ele venha, futuro. Então nós encontramos na ceia essas 3 perspectivas, passado, presente e futuro. E aqui quando Jesus fala que haverá um encontro, haverá um momento, haverá aquela grande festa que Ele mesmo aqui, e em outros momentos, no texto que Leobach leu mais cedo, de Apocalipse 19, das bodas do Cordeiro, ele nos lembra que haverá um encontro, quando todos os eleitos, glorificados, estarão junto com Ele, celebrando, agradecendo, louvando a Deus pelo sacrifício que Ele realizou em nosso lugar. E quando nós pensamos e refletimos de forma na ceia, de forma prospectiva, nós precisamos necessariamente, ou nós somos convidados a imaginar o céu, o ambiente no qual nós participaremos da ceia, aquele contexto no qual nós estaremos ao participarmos deste momento tão sublime. Eu quero aqui rapidamente lembrar de algumas características. Vou falar rapidamente porque em momentos passados nós já falamos, pregamos aqui na igreja sobre o céu. A Bíblia nos diz, mais especificamente João nos diz, lá em Apocalipse, que o local onde nós participaremos das bodas do Cordeiro é um local, é um lugar extremamente grande, gigantesco. Se você pegar as grandes megalópolis, as grandes cidades mundiais, São Paulo, Nova York, Los Angeles, cidades as quais existem milhões e milhões de pessoas. Nenhuma dessas megacidades se compara ao tamanho da cidade celestial descrita por João. João vai dizer em Apocalipse 21, ele tenta ali, de alguma forma, descrever o tamanho da cidade celestial. E João diz que ela possui 2.400 quilômetros de comprimento, de largura. E João diz que ela possui o mesmo tamanho de altura. Ou seja, João está nos dizendo que essa é uma cidade quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E se você fizer um cálculo matemático com um pouquinho de multiplicação, você vai descobrir que essa cidade possui 1.400.000 quilômetros quadrados. Essa é apenas a área quadrada da cidade, não se está aqui levando em consideração a terceira dimensão, que é a altura. E alguém muito curioso
fez um cálculo e mostrou que só na área quadrada da cidade celestial é possível viver confortavelmente 100 bilhões de pessoas. Por qualquer padrão que se meça, essa é uma cidade impressionantemente grandiosa. Na casa de meu Pai, disse Jesus, existem muitas moradas. O céu é, sem dúvida nenhuma, um lugar grandioso, extremamente grandioso. A Bíblia também nos diz, de acordo com o olhar de Ezequiel, que o céu é um lugar de glória inexprimível. Um lugar de glória onde não há linguagem humana capaz de descrever o que existe no céu. Ezequiel vai dizer assim: olhei e vi um vento tempestuoso vindo do norte. Uma grande nuvem e um raio cercado de um brilho e um metal que brilhava, saía do meio do raio. Algo semelhante a 4 seres viventes saía do meio da nuvem. Tinham a aparência semelhante à de homem. E ele começa a descrever ali o lugar celestial, e ele sempre se remete a essa expressão, algo semelhante, algo semelhante. Ele faz um esforço enorme para encontrar palavras que descrevam aquilo que ele viu. Ele se esforça porque aquilo que ele viu estava muito além da sua capacidade de descrição. Ele diz que aquilo que ele viu é semelhante, não é igual. Ezequiel fala de seres viventes, do trono de Deus. Ezequiel fala de um arco-íris magnífico, de uma luz que cegava o ser, refletida em joias brilhantes e rodas coloridas de luz. Tudo isso, diz Ezequiel, mesclado ali, misturado com seres angelicais. E é consenso entre os estudiosos, os comentaristas bíblicos, que quando nós lemos um texto como esse, nós não podemos conceber o céu apenas a partir de pressupostos lógicos. Nós não devemos atribuir significado a símbolos que não são explicados. Que nós devemos entender que essa não é uma mensagem secreta que visa ser decodificada pelo leitor. Esse é um quadro grandioso que tem por finalidade descrever soberania, majestade, glória de Deus, beleza, perfeição, simetria do céu. Embora o quadro de Ezequiel acerca do céu esteja muito além da nossa capacidade de imaginação, a ideia central que ele procura transmitir é que o céu é um lugar de glória indescritível. É o que ele está tentando transmitir. Não dá para falar. Não tem como descrever. É interessante que a terra, Deus criou em 7 dias. Em 6, no 7º ele descansou. Mas o nosso aposento no céu, ele trabalhou durante milênios, porque ele disse: vou preparar-vos lugar. Muitas vezes eu fico extremamente frustrado, fico mesmo muito frustrado, quando eu vejo lugares lindíssimos, extraordinários aqui do nosso planeta.
Eu olho para determinados lugares e fico extremamente decepcionado, triste. E se eu continuar refletindo ali, pensando, eu fico até irritado. Porque eu tenho certeza, esses sentimentos surgem porque eu tenho certeza que eu nunca terei a oportunidade de conhecer esses lugares. Nunca. Machu Picchu, o Grand Canyon, as Ilhas Maldivas, a Tailândia, Fernando de Noronha, Veneza, cavernas, coisas assim extraordinárias. Eu vejo as fotos e alguns vídeos e eu confesso que me bate uma tristeza, uma angústia, uma frustração. E o que me dá algum alento é lembrar de 1 Coríntios 2,9, quando Paulo disse que as coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, são aquelas coisas que Deus tem preparado para mim. E lá no céu a gente vai ter assim um bom tempo para conhecer esses lugares. O céu é um lugar de glória indescritível. A Bíblia também diz que o céu é um lugar de excelente companhia. Às vezes nós vamos em lugares extraordinários e eles não são tão extraordinários porque a gente está sozinho. E tudo que nós gostaríamos é que naqueles lugares extraordinários estivessem ao nosso lado pessoas extraordinárias. Pessoas que amamos, um filho, uma filha, os familiares, amigos. A Bíblia diz que aquele lugar de glória indescritível é um lugar, será um lugar de excelente companhia. Há um dramaturgo, existiu um dramaturgo irlandês, muito famoso, George Bernard Shaw. Frases famosíssimas, escritos famosíssimos. Numa das suas frases, ele disse que todas as pessoas interessantes vão estar no inferno. Todas as pessoas interessantes, disse ele, estarão no inferno. Certamente que a definição de interessante dele não é a mesma das Escrituras. Porque, segundo a Bíblia, as pessoas realmente interessantes e espetaculares, elas estarão no céu. A primeira companhia extraordinária do céu que eu desejo aqui ressaltar, que a Bíblia nos mostra, é a companhia dos anjos. Hebreus 12, 22 diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva. Apocalipse 5:11, João diz: então olhei, e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhares, e de milhões de milhões. Eu não sei se você já pensou nisso, talvez já, porque eu mencionei isso em algum momento aqui na igreja, mas
Como será algo extraordinário conversar com um anjo? Você nunca parou para pensar nisso? Que coisa extraordinária será chegar perto de uma criatura dessa e conversar ali com ele durante 12 semanas. 12 semanas dialogando com um anjo. Quantas histórias nós ouviremos desses anjos? Você nunca parou para pensar nisso? Histórias de livramentos. Fui eu que estive lá, na caverna, na cova dos leões. Fui eu que... Histórias de providência do povo de Deus, histórias do universo. Essas criaturas certamente possuem inúmeras histórias para se contar. E por que não? E por que não iremos? Por que não as ouviremos? Claro que teremos esse privilégio. Que companhia extremamente agradável. E, gente, isso não é ficção. Isso não é ficção. Não é Tolkien. Isso aqui é Bíblia. A Bíblia diz que nós estaremos na companhia dos anjos, destes seres que a gente sabe muito pouco, mas muito pouco sobre eles. Além dos anjos, diz a Bíblia que lá no céu nós estaremos a conviver com os santos. E a melhor notícia de todas, aperfeiçoados. Eu vou ler. Você pode ouvir. O mesmo texto que eu citei, de Hebreus 12, quando ele fala do número incontável de anjos em reunião festiva. Continua-se a narrativa e o autor aos Hebreus diz assim: tende chegado ao Monte Sião a igreja dos primogênitos registrados nos céus. A Deus, o juiz de todos. E aí ele diz: aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, nós vamos viver e conviver com justos aperfeiçoados. E você pode estar pensando aí, né, em alguém, e esse texto nos traz grande alívio. Graças a Deus que aperfeiçoado. Alguém disse que viver com os santos lá no céu, ó que glória! Conviver com eles na terra é outra história. Lá no céu nós viveremos com pessoas que não terão mais pecados. Ou seja, lá no céu nós iremos desfrutar da parte boa da história. Os problemas nos relacionamentos existem por causa dos nossos pecados. E a parte negativa das relações são os nossos pecados. Não tem dias na sua vida em que você enjoa do ser humano? Eu tenho muitos dias assim, que eu enjoo do ser humano. E fico pensando que muitas vezes eu também sou a causa de outras pessoas enjoarem dos seres humanos. Mentira, inveja, individualidade, egoísmo, vaidade. Essas e tantas outras coisas é que estragam, muitas vezes maculam, atrapalham as nossas relações.
Agora imagina conviver sem a mentira, a falsidade, a inveja, o ciúme, o orgulho do outro. Imagina habitar num local onde nós jamais precisaremos conviver com competitividade, animosidade, preconceito. Viver num lugar onde não existem barreiras sociais, barreiras culturais, limitação linguística, de idade, de personalidade. Imagina viver num lugar onde não existem criminosos, onde você não precisa sair na rua olhando por cima dos ombros com medo do que pode acontecer a você. Num lugar onde a gente não precisa de trancas, de cadeados, de chave, de cerca elétrica. Porque ali as pessoas, como disse Jonathan Edwards ao pregar um sermão em 1 Coríntios 13, ali o céu é um mundo de amor. No céu nós estaremos na companhia de justos aperfeiçoados, em que o amor irá caracterizar todas as relações. Ninguém aqui, ninguém nunca viveu num ambiente assim. Nenhum de nós viveu num ambiente perfeito como esse. Todos os lugares, desde o dia em que nascemos até o último dia de nossas vidas, todos os lugares por onde nós fomos e iremos, serão manchados pelo pecado que em nós habita ou que habita nas pessoas ao nosso redor. Nós não sabemos o que é viver num ambiente onde não há pecado. No céu nós estaremos ao lado de pessoas que aqui na terra nós amamos, com quem convivemos, mas sem pecado. Creio que coloquei aí no esboço uma fala de um dos grandes teólogos da fé reformada, Bavinck, que diz assim: a esperança de reencontrar-nos do outro lado da sepultura é plenamente natural, genuinamente humana, e está de acordo com a Escritura. A Bíblia não ensina uma imortalidade vazia de conteúdo e de almas fantasmagóricas, mas a vida perdurável que pertence a indivíduos humanos e reais. Por isso, ainda que seja certo que o gozo do céu consiste primeiramente na comunhão com Cristo, também consiste na comunhão mútua dos crentes. Da mesma forma que esta espécie de comunhão na terra, ainda que sempre imperfeita, não menospreza a comunhão dos crentes com Cristo, antes a fortalece e enriquece, assim também será no céu. O próprio Jesus descreveu o gozo celestial sob o simbolismo de um banquete, quando todos se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Consequentemente, a esperança de revermos-nos e reconhecermos-nos de novo no porvir não é errônea, desde que permaneça subordinada ao verdadeiro anelo de comunhão com Cristo. Uma outra citação do puritano Richard Baxter: quando eu contemplo os semblantes dos preciosos filhos de Deus e confiantemente penso naquele dia, que reanimador pensamento é. Devemos ser cautelosos para que em nossos pensamentos não vejamos nos santos o que só há em Cristo. Nem esperamos que grande parte do nosso conforto esteja em desfrutar sua presença e sua companhia. Somos muito propensos a esse tipo de idolatria. Todavia, aquele que nos manda amá-los agora, vai nos deixar amá-los então, quando Ele próprio vai torná-los muito mais amáveis. Eu sei que Cristo é tudo em tudo e que
É a presença de Deus que faz com que o céu seja o céu. Contudo, adoça muito os meus pensamentos sobre aquele lugar. Saber que lá existe essa multidão de amigos meus em Cristo, os mais queridos e os mais preciosos. É muito interessante a percepção de Richard Baxter. Ele está nos lembrando aqui o seguinte: se Deus me obrigou a conviver com as imperfeições dos meus amigos aqui na terra, por que Ele me privaria de continuar convivendo com os meus amigos quando os defeitos dos meus amigos não mais existirem? Por que Ele me privaria disso? Seria uma injustiça ser privado de continuar convivendo com os meus irmãos e amigos aperfeiçoados. Mas Deus não fará isso. E Ele diz: adoça muito os meus pensamentos sobre aquele lugar. Saber que os meus grandes irmãos, os meus grandes amigos em Cristo, aqueles que foram mais preciosos a mim, eles lá estarão. O céu é um lugar gigantesco. O céu é um lugar de glória inexprimível. O céu é um lugar de excelente companhia. E por fim, o céu é um lugar onde não mais enfrentaremos dores, sofrimentos e perturbações. A Bíblia diz que quando José trouxe o seu pai para o Egito, uma das primeiras coisas que José faz é apresentar Jacó a Faraó. E ali naquele primeiro encontro entre Faraó e Jacó, Faraó faz uma pergunta meio que indiscreta para Jacó. Ele vira para Jacó e pergunta assim: quantos anos você tem? E Jacó diz o seguinte: 130 anos. Alguém lembra o que é dito depois? Jacó diz assim: e cada um deles vividos debaixo de muito sofrimento. 130 anos, e todos eles vividos debaixo de muito sofrimento. E se nós formos ver os testemunhos bíblicos, só corroboram o que Jacó falou. Jesus disse que aqui nesse mundo nós teríamos muitas aflições. Jó afirmou que o homem nasce em meio às tribulações. Moisés disse que, mesmo chegando a uma idade avançada, esses anos avançados são apenas de canseira e enfado. Como nós vamos ver aqui na igreja a partir de agosto, nas mensagens que pregarei aqui à noite, o sofrimento é algo que acompanha todos os seres humanos. Todos, sem exceção. Uns sofrem mais, outros sofrem mais ainda. Certamente que existiram pessoas nesse mundo como judeus que viveram em campos de concentração, africanos que passaram pela terrível experiência de ficarem meses dentro de um tumbeiro, como eram chamados os navios negreiros. E aqui foram escravizados, surrados, maltratados.
Certamente que alguns sofreram muito mais do que outros, mas todos nós, passamos por situações dificílimas, complicadíssimas. Existem coisas boas, coisas agradáveis nesse mundo, mas o fato é que, na maior parte do tempo, nós convivemos com miséria, com lágrimas, com angústias que parecem não ter fim, convivemos com amargura, com depressões, com doenças, com enfermidades, com mentiras, com traições. A Bíblia diz que lá no céu, nada disso existirá. Nada disso acontecerá. Toda lágrima será enxuta. Toda tristeza será dissipada. A Bíblia diz que lá no céu não haverá nenhum tipo de sofrimento. Então ouvi uma voz do céu que dizia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos. Para que descansem. Irmãos, os mortos que morrem no Senhor são bem-aventurados de muitas maneiras. De muitas maneiras. Mas João descreve uma maneira específica através da qual, ou por meio da qual, eles são bem-aventurados. João diz que eles são bem-aventurados porque eles descansam. Descansam. Richard Baxter, que citei há pouco, comentando esse texto, ele descreve 9 coisas das quais descansaremos no céu. Ele diz aí: descansaremos de todos os temores que nos deixam perplexos. Descansaremos de toda desconfiança do desprazer de Deus conosco. Não sei se isso te faz sofrer, mas deveria. Ou se isso te faz ficar alerta. O desprazer de Deus com seu estilo de vida. Isso deveria nos alertar. Descansaremos de todas as tentações de Satanás através das quais ele perturba a nossa paz. Descansaremos de todas as dúvidas acerca da providência de Deus. Descansaremos de todo abuso e injustiça das mãos de homens ímpios. Como que nós brasileiros, almejamos esse tipo de descanso. Descansaremos de toda tentação oriunda do mundo e do nosso coração pecaminoso. Baxter está nos lembrando que há de chegar o dia em que nós não precisaremos mais lutar contra o mal, contra o pecado que em nós habita. Isso é algo extraordinário. É algo extraordinário. Não precisar ficar lutando contra o mal, contra o pecado que o tempo todo quer atrapalhar a nossa relação com o Senhor.
Descansaremos de todas as rixas e contendas cristãs que tivemos ao longo de nossa vida aqui na terra. Descansaremos da dor de ver pessoas que amamos rejeitando a Cristo. Já pensou nisso, mãe? Mãe que sofre aí pelo filho incrédulo, pela filha que não quer nada com Deus. Você vê. E como isso dói no coração de uma mãe e de um pai. Como isso dói. A Bíblia diz que nós não mais sofreremos por causa disso. Descansaremos da tristeza, diz ele, encerrando, daqueles que vivem longe de Deus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de seus trabalhos. O céu é um lugar gigantesco. O céu é um lugar de glória inexprimível. O céu é um lugar de excelente companhia. O céu é um lugar onde não mais enfrentaremos dores, sofrimentos e perturbações. Será que vai ser bom ir para o céu? Será? E a gente fica agarrado a esse mundinho miserável aqui, né? De dor, de sofrimento. Você não entende quando Paulo diz assim: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque para mim morrer é lucro. Paulo entendeu que aquilo que o aguarda é infinitamente melhor do que aquilo que ele vivia aqui nesse mundo, experimentava aqui nesse mundo. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Como se diz por aí, eu não sei você, mas eu vou estar lá. Eu estarei lá. Amém. E que ao participar de um momento como esse, a gente venha participar lembrando de que tudo que nos aguarda lá no céu, de que tudo que nós iremos experimentar lá no céu, nós só poderemos esperar, nós só poderemos experimentar, e nós só poderemos ir para lá por causa do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Nós só iremos para esse lugar e só desfrutaremos desse lugar de glória indescritível por causa daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Por causa da morte, da vida e da ressurreição de Cristo. Sem a vida perfeita de Jesus, nós não teríamos um representante diante de Deus. Sem a morte de Cristo na cruz, nós não teríamos um Salvador. Sem a vida e a morte de Cristo, nós jamais poderíamos participar desse momento tão extraordinário que Cristo nos diz que está reservado a todos aqueles que pela fé descansam e confiam nele.
Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Que Deus possa usar essas palavras e essa reflexão para, ao participarmos do pão, do vinho, da ceia, o façamos com os nossos corações gratos, felizes por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Amém.